como você tem utilizado, né, para o atendimento dos pacientes que desejam parar de fumar e qual é a vantagem, né, da telemedicina nesse tipo de acompanhamento e apoio ao paciente que deseja parar de fumar? Isso é muito legal porque ao longo dos últimos anos eu fui percebendo, pensando e sentindo que eu ia focar bastante do meu estudo, dedicação, esforço na questão de ajudar pessoas a parar de fumar. Eu sei que não é uma coisa comum de um médico se especializar nisso, né? Não é nada frequente. Alguém que conheça bem esse tema, né? A gente não costuma aprender isso bem aprendido na faculdade nem na residência. E eu fui percebendo que a telemedicina, para mim, hoje, é a principal aplicação da telemedicina, porque, primeiro, tem pessoas, como o meu canal do Instagram cresceu bastante, e agora o TikTok está crescendo bastante, principalmente na questão de parar de fumar, tem pessoas de outros lugares do país que me buscam para ajudar a parar de fumar. E aí, sem a telemedicina, isso não seria possível. Então, isso já me deixa extremamente feliz. A segunda coisa é que, mesmo para um paciente que esteja próximo de mim, tem algumas facilidades. Vou dar um exemplo para vocês que estão ouvindo aí. Imagina que vem alguém comigo, a gente começa a montar um plano para parar de fumar e um plano tem vários passos. E o que falta muitas vezes no tratamento para alguém parar de fumar é um suporte mais próximo, é um acompanhamento mais de perto. E com a telemedicina, eu posso, por exemplo, marcar uma consulta online no dia que a pessoa vai parar de fumar, no dia marcado para a pessoa parar de fumar. Uhum. Pode ser qualquer dia. E eu tenho a possibilidade de fazer esse atendimento, talvez no momento em que a pessoa mais precise de mim, né? E talvez fosse um dia que eu não tivesse no consultório, talvez fosse um dia que eu não Uhum. tivesse uma vaga para atender no consultório, mas eu posso atender num horário um pouco antes, um pouco depois. Então, o atendimento e o tratamento da pessoa que fuma e que precisa e quer parar de fumar tem muitos passos. E algumas pessoas fazem isso sozinhas, conseguem parar de fumar com pouca orientação, já resolvem, já estão muito próximas, mas a maioria das pessoas precisa de um suporte de perto, precisa de mais ensinamentos, de mais tratamento, mais acompanhamento, mais dúvidas que precisam ser tiradas. E aí a telemedicina me permite fazer isso com muita facilidade, no dia que a pessoa para de fumar, no dia em que a pessoa está ali, eventualmente tendo uma fissura, uma vontade muito grande de fumar, a gente consegue, se eu tiver disponível, e muitas vezes a gente consegue isso, consigo atender a pessoa naquele dia, e isso muitas vezes evitou que alguém fosse fumar. É. Já E recebi que mensagens, perdesse mas toda é, aquela questão que ele já conseguiu ficar sem fumar uma, 2 semanas, que aquela fissura poderia interromper todo esse sucesso, né, que ele está tendo, né? exatamente. E a O pessoa me acesso mandou ao uma médico é mensagem. fundamental. É até uma coisa que eu falo, ó. Se no meio do tratamento, agora vamos dizer que uma pessoa acabou de parar de fumar, né, tá naqueles primeiros dias, nas primeiras semanas, Uhum. e eu falo, se antes de fumar, se você está bem, você está indo bem, vamos continuar assim, mas se de repente vier na cabeça a ideia e você decidir que você vai fumar, antes de fumar, me manda uma mensagem. Uhum. Quem sabe eu não consigo te ajudar antes. E isso já É, aconteceu algumas vezes. De eu conseguir sim. conversar com a pessoa naquele momento e, como você disse, a gente evitar perder todo aquele trabalho que já foi feito Uhum. e conseguir evitar aquele cigarro que iria botar é, tudo a perder ali, que ia Tudo. surgir depois um cigarro depois do outro, com certeza. Uhum. Então, a telemedicina permite tudo isso. É mesmo. É E, legal. e é como você disse, nem todo mundo vai poder, por qualquer questão que seja, mesmo que seja uma questão financeira, nem todo mundo vai poder passar pelo atendimento, fazer o programa de tratamento completo. Tudo bem, essa pessoa pode se beneficiar do conteúdo gratuito que a gente coloca na internet. Então, Uhum. tem alguns conteúdos que são superficiais, lógico que tem alguns conteúdos que são de 1 minuto, mas tem lives longas de 40, 50, 60 minutos que eu fiz só falando sobre parar de fumar, e isso também é uma forma de ajudar quem não pode pagar uma consulta ou quem não tem um especialista à disposição, para a pessoa ir trabalhando a mentalidade que hoje eu tenho certeza que a questão mental, psicológica, mental mesmo, ela é a maior parte, a maior responsável pela pessoa conseguir parar de fumar, muito mais importante do que um remédio para parar de Sim, fumar. O sim. remédio ajuda, mas a parte mental
sem dúvida é o mais importante. E isso é possível de ser modificado num vídeo. Isso que é o Uhum. mais incrível. E isso que você falou da parte mental, né, Marcelo? Eu fazendo uma correlação também com a questão da presença digital do médico, de levar informação de saúde, é a questão de criar esse vínculo, né, antes mesmo até de uma consulta, porque é aquilo que você falou, o paciente se identifica mais com um profissional ou outro. Antes das redes sociais, antes da telemedicina também, o paciente tinha que marcar uma consulta, né, ligar no consultório, aí ele ia na consulta, não sabia nem quem era o médico, às vezes vinha por indicação, do boca a boca, né, e tal, ok. Mas às vezes ele nunca tinha visto aquela pessoa na frente dele, nunca viu o médico na frente dele. Aí senta lá na frente do médico no consultório e depois, às vezes, não cria o vínculo, porque a medicina é uma relação entre duas pessoas, né? E essa relação tem que ser, criar uma conexão, que é a relação médico-paciente que vai ser duradoura ou não, né? E hoje, com essa questão das redes sociais, a pessoa vendo o seu material, ela também se identifica ou não com você, né? Então, a Exatamente. pessoa, poxa, eu gosto do jeito que esse médico explica, eu senti confiança, eu gostaria de falar com ele, eu gostaria de ter uma consulta com ele, né? E então a gente tem essa vantagem hoje em dia. E isso muitos médicos não veem, né, desse ponto, né? Eles não estão entendendo que a relação médico-paciente pode ser favorecida por uma antecipação, né, dessa relação já num trabalho de educação de saúde, né? Um vídeo que você faz, enfim, né? É muito interessante. E cada um tem um jeito de ser, né? Então, né, você tem o seu jeito, eu tenho o meu, e cada paciente também tem o jeito do médico que ele prefere, né? A gente até estuda, né, a questão da relação médico-paciente durante aí a faculdade, a gente estudou um pouco, você se especializou, né, em educação médica também, né, e comunicação, né, e saúde. Então, é um campo que eu gosto também bastante, né, desse assunto, né?